invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da data anterior. Aprovada. Leitura de acordo. O número 2, mandato de segurança com liminado com sustentação oral. A 2017, 52.73.3, impetrante Carlos Alberto Gomes de Oliveira, impetrado comandante da Polícia Militar, relator embargador Dilermano Mota, doutora Cátia Nunes, sustentação oral. Excelência, dispensa a leitura do relatório. Essa tem 15 minutos, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, através de quem saúdo a todos os que compõem este conselho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os atos realizados, ele se pergunta se violou essa lei e se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se ele fez a outro todo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Allan Kardec. Carlos Alberto Gomes de Oliveira, já qualificado nos autos do mandado de segurança em julgamento, vem perante a Corte de Justiça apresentar a sua sustentação oral nos seguintes termos. O impetrante ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte em 17 de 3 de 1986, na condição de soldado, evoluindo na sua função até major PM, que se encontra até a presente data. Acrescente excelência em excepcional comportamento. Deixou de ser incluído no quadro de acesso no ano 2016, em agosto precisamente, por estar sob júdice. Mas com a ressalva, excelência, todos os que estavam no mesmo processo foram promovidos, exceto o impetrante. E com ainda mais um agravante. Ele foi o único que o Ministério Público pediu absolvição. E foi o único que não foi promovido, excelência. Então, tamanha violação ao direito do impetrante é praticado pelo ato atacado do Comando-Geral da Polícia Militar, que promoveu os que realmente estavam respondendo o processo, e aquele que o Ministério pediu a absolvição foi o único que não foi promovido. E esse processo tramitou na 11ª Vara Criminal e se encontra em grau de recurso no STJ. No citado processo, constam como acusados, além do impetrante, os oficiais militares Eliezer Rodrigues Felizmino, João Sérgio de Oliveira Fagundes e Winston Hélio de Oliveira Coutinho, todos esses promovidos no mesmo processo que o impetrante. E ressalto, excelência, que ele era o 01 para ser promovido por merecimento e por antiguidade. E teve seu direito preterido, por estar na condição de subjúdice, enquanto os demais que estavam na mesma condição foram promovidos. Ora, afronta o princípio da isonomia, afronta o princípio da razoabilidade e, principalmente, o constitucional da não culpabilidade, né, que o Supremo pacificou o entendimento no sentido que não há nenhum obstáculo a que se proceda à promoção de policiais militares na condição de subjúdice. E também, excelências, outra coisa que foi assim, chocante, que chamou a atenção, esse processo vem tramitando desde o ano 2016, agosto de 2016. Ocorre que o Comando-Geral tem conhecimento da tramitação do processo. E, no entanto, levou o impetrante agora à agregação e à reserva, estando um processo em aberto, exatamente discutindo a promoção do impetrante. E ainda mais, excelência, havia um outro MS em tramitação, que já está com trânsito em julgado, inclusive, que objetivava apenas o quadro de acesso. Hoje, o impetrante já se encontra no quadro de acesso. Ele é o 01 do quadro de acesso, e com a maior nota, e, no entanto, o comando da Polícia Militar agregou o impetrante e o levou à reserva, ferindo o direito líquido e certo.
do impetrante. Ou seja, um ato por demais abusivo e violento contra quem, com tanto amor e zelo, prestou serviço àquela instituição. O que podemos observar, Excelência, é o tratamento desigual adotado no âmbito da Polícia Militar, onde outros, na mesma condição de subjúdice, são promovidos. E o impetrante deixou de ser. No mesmo processo, Excelência. Isso aqui é o mais grave. Para a efetivação da promoção almejada, faz-se dispensável que a administração pública contribua com a parcela de responsabilidade dela exigida, tratando os servidores com a devida isonomia, sem beneficiar alguns e prejudicando outros. Ora, Excelência, neste momento, o impetrante ele já se encontra na reserva da Polícia Militar. Razão pela qual é necessário que esse ato seja também visto por essa Corte de Justiça, uma vez que estava judicializada a promoção do impetrante. Não poderia jamais ter sido levado à reserva. Aqui, em verdade, denota-se a flagrante e contundente violação do princípio constitucional da isonomia, o artigo 5º da Constituição Federal, vez que não foram propiciadas condições iguais para os militares que estavam em situações idênticas e análogas. E eu trago aqui, de Paulo Bonavides, ele diz o seguinte: trata-se de um conceito que deve iluminar sempre toda a hermenêutica constitucional, em se tratando de estabelecer equivalência de direitos. Obriga o Estado, se for o caso, a prestar prestações positivas, a prover meios, se necessário, para concretizar comandos normativos de isonomia. Em outro lugar, já escrevemos que a isonomia fática é o grau mais alto e talvez mais justo e refinado a que se pode subir a princípio da igualdade, uma estrutura normativa de direito positivo. Curso de Direito Constitucional, Malheiros, 22ª edição, São Paulo, página 384. Trago agora uma decisão que se enquadra como uma luva na situação de julgamento. Processual civil, reexame necessário, recurso de apelação, mandado de segurança. Possibilidade do impetrante obter promoção dentre as patentes militares, ainda que esteja respondendo a processo criminal, por estar somente sob júdice o impetrante. Este não pode ser excluído do quadro de acesso por este motivo. Sua exclusão feriu o princípio da isonomia, haja vista que os policiais que se encontravam na mesma situação foram promovidos imediatamente. Então, direito líquido e certo, a sua promoção, a patente e cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, reexame necessário, conhecido, recurso de apelação, conhecido e improvido, decisão unânime. Relatoria desembargadora Gleide Pereira de Moura. Com relação ao princípio da presunção de inocência, eu trago aqui o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do seguinte tema, conforme emenda abaixo: condicional, administrativo, concurso público, restrição posta aos candidatos que respondem a processo criminal, existência de denúncia criminal, acordo recorrido que afasta a restrição com base na presunção constitucional de inocência, manifestação pela configuração do requisito de repercussão geral para conhecimento e julgamento do recurso extraordinário, RE 560-900, RG, relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E trago também outra decisão, agora já com relação ao princípio da razoabilidade, a ficha funcional do impetrante dispensa qualquer comentário, é de excelência, e diz o seguinte: administrativo, regulamento de promoção de praças, a não inclusão da graduação subjúdice, objeção interpretada como razoabilidade. A objeção subjúdice, posta no artigo 28 do Regulamento de Promoção das Praças, que vê das promoções, deve merecer interpretação razoável e proporcional, tendo em conta o seu objetivo, que é a preservação da idoneidade moral da instituição e a sua não interferência na atividade dos membros da Polícia Militar. E, no caso do impetrante, o Ministério Público pediu a absolvição dele. Inclusive, eu juntei aos autos a mídia do julgamento. TJDF, apelação civil, 4574-184200-6807-001, relatoria desembargador Antonino Lopes. Excelência,
Estamos diante de uma situação em que os policiais condenados e aguardando julgamento pelo Tribunal de Júri, respondendo por crime de tortura e outras acusações mais gravosas, foram promovidos. Enquanto o impetrante, com a ficha funcional que dispensa maiores comentários apenas por responder por processo crime, onde foi reconhecido preliminarmente a inépcia da denúncia, tendo seu direito líquido certo de ascensão profissional negada. Tendo, inclusive, volto a dizer, o MP pedido a sua absolvição. Foi o único. Portanto, Excelência, a situação se agravou do ano passado, 2006, a 2018, porque entrou como 01 em 2 quadros de acesso e eu juntei os autos. E o último agora, que ele foi do dia 22 de março de 2018, boletim reservado 10, ele é o primeiro, Major Carlos Alberto Gomes de Oliveira, com a média 7,5, e deixou de ser promovido. Fizeram a agregação, por ele estar há 8 anos na função de major, e, logo em seguida, o levaram à reserva. Vale salientar, Excelência, inclusive, eu procurei o comando da Polícia Militar e expliquei a situação do impetrante, que ele seria prejudicado e que não poderia, de maneira nenhuma, levar à reserva se tinha um mandado de segurança discutindo a promoção dele. E o comandante chamou o chefe de gabinete, e, nesse momento, ele disse, não, vai passar uns 30 dias para publicar. Só que 2 dias depois, Excelência, publicaram. O prejuízo é enorme, não é? E precisa urgentemente que esse tribunal reconheça o direito líquido e certo do impetrante, porque ele detém todas as condições de promoção para que este possa, finalmente, ser promovido e levado à reserva. Finalmente, espere e confie, impetrante, que seja um mandado de segurança conhecido e provido na sua totalidade, concedendo a segurança para que promova o impetrante a graduação de tenente-coronel PM em ressarcimento e preterição a contar de 22 de agosto de 2016, bem como em observância ao princípio da isonomia, razoabilidade, presunção de não culpabilidade, inclusive seus efeitos financeiros retroagindo àquela data, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, acrescida de correção monetária de mora, com a imediata implantação do seu contra-cheque. Ainda, que determina o Comando-Geral da Polícia Militar que anule o ato violador do direito líquido e certo do impetrante ser promovido em ressarcimento e preterição, anulando a agregação e a reserva, por ser de direito e justiça. O relator. Senhor presidente, nobres pares, inicialmente eu quero parabenizar a advogada pela brilhante sustentação oral. No entanto, Sua Excelência disse que esse caso tem uma particularidade muito interessante. No curso do processo, porque houve 2 processos, nós vamos verificar isso. Houve 2 mandados de segurança. E o voto que eu estou trazendo não adentra ao mérito. É uma preliminar de litispendência. E, primeiro, eu quero dizer aos meus pares que, na ementa aí que está disponibilizado, há uma correção a ser feita. Preliminar de litispendência suscitada pelo relator e não pela autoridade coatora. Então, é aquela situação de pretensão de inclusão do nome do impetrante no quadro de acesso para promoções. O que acontece é que foi dito da tribuna que o mandado de segurança, que essa questão é discutida desde 2016, realmente, desde 2016. Mas o mandado de segurança que está em julgamento agora é um segundo mandado de segurança, que foi ajuizado no dia 25 de maio de 2017. Havia um mandado de segurança anterior, da relatoria de desembargador Glauber, que já apreciara o pleito do impetrante, que ajuizou um segundo mandado de segurança através de um advogado diverso. Então, houve um mandado de segurança em 2016, através de um advogado, e este mandado de segurança que eu estou trazendo agora é um segundo mandado de segurança ajuizado em 25 de maio de 2017, através de um segundo advogado. Então, razão pela qual a ementa tem o seguinte teor: condicional administrativo processual civil, mandado de segurança, preliminar de litispendência suscitada pelo relator, intimação do impetrante para se pronunciar sobre a matéria, argumentos incapazes de afastar o reconhecimento da litispendência,
mandado de segurança anteriormente ajuizado perante esta Corte de Justiça, cujo pleito engloba a matéria ora em debate. Pretensão já analisada em mandado de segurança impetrado em momento anterior e pendente de trânsito em julgado, tríplice identidade, identidade de partes, causa de pedir e pedido, litispendência caracterizada, extinção do feito sem julgamento de mérito. Então, é que em consulta ao SAD, fica constatado, as folhas 90, 90 versos dos autos, a existência do mandado de segurança 2016-018, 607.9, da relatoria do desembargador Glauber Rego, e sobre isso, então, eu mandei intimar a parte que se pronunciou, e eu digo ao final aqui, por fim, destaco que não se trata da possibilidade de julgamento monocrático por este relator, tendo em vista que, de acordo com o artigo 933, parágrafo 2º do CPC, aspas, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias. E o relator, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com submissão integral da nova questão aos julgadores. Razão pela qual eu concluo dizendo, ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e declaro o processo extinto sem exame de mérito. Então, estou trazendo o voto pela... Não estou nem adentrando o mérito. Houve uma particularidade, é que entre um mandado de segurança e outro, ele veio de ser... Foi para a reserva. Mas o pleito dele já havia sido analisado no mandado de segurança primeiro. Então, este mandado de segurança aqui não declara, não diz que ele tem nem que não tem o direito. Apenas extingue pela dependência, porque o pleito dele já havia sido analisado no mandado de segurança da relatoria do desembargador Glauber. É o meu voto. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem, senhor presidente. Pois. Senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, dizer que eu peço visto dos autos. E vou tentar justificar por quê. Nós estamos numa causa em que o major da Polícia Militar, que entrou naquela corporação como soldado no dia 17 de março de 1983 e, portanto, hoje com 35 anos de serviço. É fato, inclusive, que deixou de constar, à época, no quadro de acesso, por uma imputação criminosa, no qual, inclusive, o Ministério Público pediu e ele foi absolvido. Os demais envolvidos naquele fato dito criminoso foram, inclusive, promovidos posteriormente, sem nenhuma dificuldade, o que não aconteceu com o major Carlos Alberto de Gomes de Oliveira. O major consta, como disse a advogada com propriedade, como sendo o número 1 da lista do quadro, para o quadro de acesso, por merecimento e antiguidade, com a média de 7,5, que nem todos conseguem obter essa promoção. Mas a estranheza de tudo não é o fato de já ter existido um outro mandado de segurança, que é realidade, como citou o desembargador Dilermando, é o 2016, de número final 86079, onde essa Corte, desembargador Amorim, discutia a questão da não culpabilidade antecipada pelo fato de um militar se envolver, e até no inquérito constava. E, na oportunidade, eu que vinha defendendo aquela tese e continuo defendendo, agora não mais, que a lei nova me parece que já resolveu toda a situação, fui vencido e eu estava olhando aqui o voto, também a desembargadora Judite Nunes. É verdade, senhor presidente, a existência desse MS, onde a matéria em si é discutida, mas se discute, não sei até que ponto, até que relevância tem a configurar taxativamente, como bem colocou, e colocou com postura do Valdir Lemanda, a litispendência. Num primeiro momento, estaria pendente, sim. Então, senhor presidente, mas a grande surpresa, e eu acho que essa Corte tem que tomar cuidado com isso, desembargador Vigílio, é que no curso do processo, onde o militar, um major, que pretende chegar a tenente-coronel, depois de 35 anos de serviço, está discutindo subjúdice, e o comandante vai, agrega o cidadão e joga na reserva.
por uma questão matemática, 35 anos. Não esperou sequer que transitasse em julgado o primeiro MS e muito menos que fosse dado um desfecho a este. Com todo respeito ao comandante coronel da polícia, que eu tenho uma estima, apesar de não ter uma convivência constante com ele, mas isso fere o brio desta corte. Vamos deixar a corte desistir e depois se agrega e se coloca na reserva. Porque se dispensou toda e qualquer cautela, a assessoria do comando da Polícia Militar, para jogar assim no mundo de qualquer um aquele que está discutindo o direito, que, em tese, ao meu ver, teria esse direito. Então, por estas questões agora alegadas, senhor presidente, que eu peço visto dos autos, deixe os colegas ficarem à vontade, não é? A litispendência, efetivamente, parece clara, mas eu preciso, até para desencargo de consciência, examinar melhor a matéria. Senhor presidente, é o meu pedido. Convite ao embargador Saraiva antecipadamente. Algum embargador quer antecipar o voto? Ou aguarda? Eu quero. Pois não, excelência. Eu tenho ouvido atentamente as palavras do desembargador Saraiva nessa questão particular e também vi o voto do desembargador Guilhermando, que é um voto técnico processual. Mas é claro que não tenho ficado muito bem com a minha consciência nessas questões das promoções de policiais militares quando há alguma pendência de ordem penal contra esses profissionais. No caso Vertente, realmente se passou 8 anos, ele passou o período de major e teve que ir para a reserva, 35 anos, sem que a justiça desse uma resposta a respeito do problema dele. Quer dizer, nós estamos, e aqui eu estou assumindo uma meia-culpa, nós estamos inserindo no princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade uma restrição que a Constituição não prevê. Na realidade, o Supremo tem sido muito rigoroso em aplicar esse princípio sem nenhuma restrição, absolutamente, nesses casos em que os efeitos se dissipam, os efeitos atingem a esfera civil do cidadão. Mais ainda, e isso me referi em outra oportunidade, um cidadão que está absolutamente passível de cometer, em tese, um crime pelo exercício das suas próprias atribuições no dia a dia. De maneiras que eu estou refazendo o meu ponto de vista sobre isso no mérito, já estou me referindo ao mérito, e na questão processual, desembargador Saraiva, eu supero e não acato com maior vênia ao relator a questão processual da litispendência, tendo em vista que é um fato novo entre um mandado de segurança e outro, não é? De maneiras que eu vejo que é exatamente a absolvição dos demais e até o fato que nós não podemos deixar desprezado, que é que a própria autoridade acusadora pede, ao final, que ele seja absolvido, e já foi absolvido. Quer dizer, nós estamos, por uma questão menor, talvez, no meu ponto de vista, máxima vênia, deixando que isso se perpetue, que este fato, que me parece que seja injusto, se perpetue. Então, adiantadamente, eu supero a preliminar de litispendência, que está sendo levantada de ofício, arguída de ofício pelo relator, e, no mérito, eu concedo a segurança como requerido no mandato de segurança. Eu estou até fazendo isso, que possivelmente na quarta-feira eu não possa vir à sessão, mas, absolutamente pedindo respeitosa vênia ao relator, eu vou antecipar meu voto para conceder a segurança nesses termos. Senhor presidente, só um esclarecimento. Eu quero dizer aos
meus nobres pares e a advogada e a parte que talvez esteja aí, que eu comungo do pensamento do desembargador Saraiva e do desembargador Cláudio Santos também. Tanto é que, neste mandado de segurança, eu não disse que havia ou não havia o direito. Eu esbarrei numa questão processual, não é? Porque havia um outro mandado de segurança que, diga-se, não transitou em julgado, então há uma brecha processual, não transitou em julgado, outros ainda, não transitou em julgado, e foi ajuizado um outro mandado de segurança por outro advogado. Então, me vi diante de uma questão processual e não tive como fugir a ela. E entendo e comungo do pensamento esse fato da questão também, principalmente da agregação e da reserva. E eu acho muito interessante que o desembargador Saraiva tenha pedido visto, mas comungo do pensamento de Vossas Excelências também. Me preocupa na questão de justiça. Desce para o voto. Convite do desembargador Cláudio Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, Pois não. também eu, em face dos argumentos postos pelo desembargador Saraiva e também pelo desembargador Cláudio Santos, eu acompanho a divergência. Já. Pois não, excelência. Exatamente. Supera a liminar e no mérito concedo. Conselho da Segurança. Pediu vistas. E esse esclarecimento do desembargador Cláudio Santos foi muito interessante, até porque, desembargador Cláudio, Vossa Excelência estava de férias, e essa questão foi superada a nível de Estado. O governo do Estado baixou uma lei e revogou aquela disposição. Então, sem dificuldade, maior ainda. Pronto, que era o meu caso. Então, senhor presidente, diante da clareza, como está, eu devo dizer que eu peço... Acompanha, que eu levanta voto, a divergência, né? Eu voto, eu abro a divergência, né? No caso seria ela, superando a preliminar, e já no mérito que o desembargador disse que concordava em tese com isso aí, concedendo a ordem. Mas primeiro, me permite, desembargador Saraiva, Pois não. a corte teria que apreciar a preliminar, Preliminar. afastar da preliminar, voltaria-se para o relator, para ele proferir o Pronto, voto. podemos fazer isso. Que Não ele, tem- de certa forma, já antecipou com Vossa Disse que Excelência. concordava, é isso que eu estou É vendo. verdade, né? Mas poderemos ouvir. Vamos ver aqui. Pois vamos. Eu retiro a vista. Não, na antecipação. Vamos votar? Vamos votar A preliminar. preliminar, né? Retiro, para Se examinar. tira preliminar, Não, retiro vista. retira o pedido de vista. Pois não. Mas, no caso, teria que seguir a ordem. O relator fica vencido na preliminar, está dizendo, mas no mérito acompanha isso. Desembargador Pegar os Saraiva, votos. Embargador seria interessante. Vigílio Macedo. Porque tem que seguir a ordem agora. Perfeito, está certo. Embargador Vigílio Macedo. A preliminar. Não. Manteve a preliminar. Despedência. Acompanha a divergência. Superando a liminar. Não. Preliminar. Preliminar e no mérito. Está seguindo o voto de quem? O voto antecipado? Nós estamos votando a preliminar. A preliminar. Não há voto antecipado. Antecipado. Ele retirou. Essa é a minha preocupação, que talvez fosse interessante. Vossa Excelência, Há uma preliminar de dispendência insistir no suscitada voto pelo vista, relator, que nós estamos porque, votando na ela. verdade, não há voto antecipado. Isso. Eu estou Vossa Excelência retirando não- o pedido de vista. Isso. Certo. Então, no caso, teria que seguir a ordem Perfeito. natural de votação, sem qualquer rejeição, aliás, qualquer debate em relação Ao mérito. preliminar, Isso. Ao mérito. Com mérito. Votaria o desembargador Vigílio. Eu concordo com o desembargador Amaury no sentido que seria melhor você insistir no pedido de vista. Porque Já aí- desistiu. Não insistir. insistir, Assiste no pedido de vista. porque a matéria não foi trazida a debate ainda. Mas poderíamos votar só para eliminar do relator? Mas o relator não disse que concordava no mérito. Não, excelência. Estamos na primeira, na preliminar.
Mantém a preliminar. Ele mantém a preliminar. Eu sou voto vencido, né? Ele mantém a preliminar. Não foi porque a preliminar não foi julgada. Até agora só houve o voto do relator com relação à preliminar. Nem o desembargador Cláudio se pronunciou a respeito da preliminar. Da preliminar. Cláudio votou nas duas. Não. Não, preliminar. Ei, vereador, presidente, nós vamos tomar a preliminar, a depois preliminar na sequência normal, não ao contrário, né? Desembargador Vigílio Macedo. Relator. Desembargadora Zeneide Bezerra. Eu supero a preliminar. Pelo fato novo. Exatamente, mas o mérito é depois. Acompanha o relator. Rejeita a preliminar. Desembargador Ibanez. Presidente, eu vou esclarecer um pouquinho como foi que eu compreendi a questão preliminar. Limitado o voto à matéria preliminar, porque o relator ainda não se manifestou expressamente sobre o mérito. A manifestação dele é sobre a questão processual, de eliminar. Ele identificou que há outro mandado de segurança apreciado em que a mesma parte pede a inclusão no quadro de acesso. E neste estaria repetindo o mesmo pedido, daí porque entendeu ele ser caso de litispendência. Talvez, desembargador Lermando, já coisa julgada, que me parece é possível que hoje aquela decisão já transitou em julgado, mas eu não tenho a confirmação do trânsito, tenho a confirmação de que houve julgamento do mérito do mandado de segurança. Então, o que poderíamos discutir aqui seria se esse mandado de segurança repete o mesmo pedido daquele, porque na sustentação oral a advogada fala que naquele o pedido era para incluir no quadro de acesso e este é para promoção. Então, esse é para duas coisas. Então, se este é mais abrangente do que o primeiro, então eu não estaria diante da litispendência pura, porque o pedido agora Daí o seria meu pedido mais de abrangente. vistas, Aí eu tenho como discutir que excluir, por exemplo, o pedido de inclusão em quadro de acesso, porque isso já foi feito, ele já entrou no quadro de acesso, depois do mandado de segurança impetrado, e discutir o caso da promoção, que é o segundo pedido dele neste mandado de segurança. Aí sim eu poderia, com esse fundamento, afastar a litispendência, mas se não, a hipótese seria claramente de litispendência, porque o pedido de inclusão no quadro de acesso, que também é formulado neste processo, então esse pedido repete o anterior. Mas o segundo momento, que é o da promoção, incluir no quadro e ser promovido, então eu tenho um pedido a mais, que é o subsequente à promoção. Aí este, sim, eu poderia dizer que não estaria no outro, porque naquele foi só para entrar no quadro de acesso para a próxima promoção. E este, como a promoção já aconteceu e ele não foi promovido, ele pede para incluir no quadro de acesso com promoção em ressarcimento de preterição, porque a promoção ocorreu posteriormente. Aí, com esses argumentos, diante do que eu compreendi dos autos, eu voto pela rejeição da preliminar, porque aí eu teria o segundo pedido para apreciar. Desembargador Cornélio. Eu preciso analisar a questão melhor, inclusive analisar os outros autos para verificar se há litispendência ou não. Então, vou pedir vistas. Antecipado, desembargador Saraiva. Porque Vossa Excelência não estará quarta-feira aqui, né? Eu gostaria de, senhor presidente, nessas alturas, antecipar. Eu rejeito a preliminar. Rejeita a preliminar. Com vista, desembargador Cornélio Alves. Voto antecipado para o desembargador Cláudio, desembargador Saraiva Sobrinho. Primeiro tem mesmo, desembargador Saraiva. Mandado de segurança eliminado 2017, 1052. Senhor presidente, Mandado de segurança 2017, 10512, impetrado Zami Filho, impetrado secretário de saúde do Rio Grande do Norte, pago do amigo maior relator. Após o voto do relator rejeitando a preliminar ilegitimidade passiva suscitada pelo secretário de Administração e Recursos Humanos e numérico, constante de segurança, pedido dos autos, desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Ibanez, Judite Nunes, João Rebozo, encontraram-nos habilitados com mais o relator. senhor presidente, eu estou seguindo a minha linha de raciocínio e estou divergindo do relator, senhor presidente, porque eu entendo pela ausência de prova, é um MS, né? Principalmente
o chamado PPP, Perfil Profissiográfico Penitenciário. Então, nessa linha aí é que eu denego a ordem, senhor presidente. Divergência do desembargador Cláudio Santos, desembargador Saraiva Sobrinho. É para aposentadoria especial, né? Aposentadoria de salubridade. Por maioria, vencido o desembargador Cláudio, desembargador Saraiva Sobrinho. Está registrado meu voto, tá, excelência? Tá, excelência. Quarto, mandato de segurança com liminar 2017, 7588683, Petrano José Montes Faz Gomes, secretário de Administração e Recursos Humanos, desembargador Cornélio Alves, relator, 2017, 75883. O quarto. Emenda. Condicional administrativo, mandado de segurança, segundo sargento da Polícia Militar, abono de permanência, preenchimento de requisitos legais, a concessão nos termos que a gente tem decidido aqui em quase toda a sessão. Concessão da segurança pleiteada. Algum voto divergente, algum destaque? Ao não dado ter voto relator, quase acompanha, excelência. Líder aprovado. O quinto, mandato de segurança eliminado 2017-187816, impetrando título Batista Araújo de Oliveira, imperado governador do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Cornélio é o relator. Direito Constitucional Administrativo, mandado de segurança, concurso público, professor de arte e música, Nova Cruz, pretensão de nomeação e posto em cargo público, alegação de omissão estatal em nomear e empossar os candidatos, previsão contida na norma da lista de nomeação imediata dos aprovados. Precedente deste acordo é aquele caso de edital que tem a previsão de convocação imediata e nós temos concedido aqui em todos os julgamentos, então está no mesmo sentido. Divergentes, por maioria vencida, a desembargadora Zeneide Bezerra. O quadro com baixa excelência. Líder aprovado. O sexto, mandato de segurança com liminar 2017-79162, impetrante marido da Conceição Lobo Pereira, secretário de Educação e de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, desembargadora Judite Nunes é relatora. Pois não, excelência. Esse aqui é um mandado de segurança visando o reconhecimento do direito de aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Eu estou entendendo que não está devidamente comprovado, estou denegando a segurança e vou ler a emenda e fica à disposição da Corte. Constitucional administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual, professora da rede pública de ensino, pretensão de reconhecimento do direito de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, não demonstração pela prova pré-constituída dos requisitos exigidos no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 e parágrafo 5º da Carta Magna, combinado com o artigo 46, inciso 3 e parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 308/2005, feito que não comporta dilação probatória, alegação de abusividade e ilegalidade na prolongada duração do feito administrativo pertinente, prazos impróprios, não comprovação de duração irrazoável do processo, conhecimento e denegação da segurança. É assim que eu estou votando. Alguma divergência, algum destaque? Ao não dado ter voto do relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanhe, excelência. Mandato de segurança com liminar 7, mandato de segurança com liminar 2017-23296, Petrano Torcélio Brito da Silva, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos, a dos do relatora. Esse caso aqui também é de professor e visa a promoção vertical e progressão horizontal. E eu estou concedendo parcialmente a ordem, vou ler a ementa e o acordo, onde consta o motivo da concessão parcial. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual, professor da rede pública estadual de ensino, pretensão de obtenção de promoção vertical e progressão horizontal para o patamar de professor nível 4, classe H, direito à promoção vertical bem evidenciado pela prova pré-constituída, comprovação de conclusão de curso de pós-graduação na área de educação e com carga horária suficiente, impossibilidade negativa do direito com base em óbices orçamentários, necessidade de exame da progressão horizontal com fundamento em todo o histórico funcional do impetrante e nas normas que foram editadas ao longo dos últimos anos, direito que não deve ser norteado unicamente pela observância matemática do tempo de efetivo serviço,
observância dos ditames da Lei Complementar Estadual 322/2006, com redação dada pela Lei Complementar Estadual número 507/2014. Direito incontroverso à progressão para a classe G do nível 4 de sua carreira, concessão parcial da segurança. Vistos relatados, em consonância com o parecer ministerial, conhecer a ação mandamental e conceder parcialmente a segurança pleiteada para garantir ao impetrante o direito subjetivo à promoção vertical para o nível 4 de sua carreira e a progressão horizontal para a classe G da mesma carreira, tudo nos termos do voto. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto relator. Senhor presidente, eu tenho dois iguais. Dois em qual número, excelência? É o número 18 e o 21. 18 e 21. O 18 é impetrante José Walter Rebouças. A mesma proclamação, excelência. E o 21 é impetrante Maria Sueli Soares. Assim, eu concedendo a segurança. No caso dela, foi parcial, o meu é concedendo a segurança. Progressão horizontal e vertical, apenas a autoridade coatora diz o óbice seria de ordem financeira e orçamentária. Nas termos precedentes, estou concedendo a segurança. O acordo acompanha, excelência? Sim, excelência. Lidos e aprovado, excelência. 18 e 21. Tem alguém que tem mais um igual dentro? O oitavo, mandato de segurança ser eliminado 2017, 19.824, impetrante José Carlos Emílio Camelo, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos, é o relator. Questão lá de insalubridade da saúde, eu mantenho a minha posição. E o 9 também é a mesma matéria. Eu estou denegando. Qual é a matéria? Insalubridade, pessoal da saúde. Né? Insalubridade, pagador divergente. Eslovênia, divijo, para acompanhando a... É isso. Tem documentação, isso. Tem tudo. Embargador Cláudio, Vossa Excelência analisou-se a comprovação? Vossa Excelência analisou isso? Não. Não. Só pelo entendimento? Não, meu entendimento é que, independentemente de prova, não tem direito à insalubridade. Não, senhor presidente, eu vou requerido com multiplicação. Não, isso eu vou pedir vista. Porque para verificar o seu ponto de vista. Vou pedir vista, desembargador João Batista Rebouças. Mandato de segurança eliminar, pagador Judita impedido do 10º. Mandato de segurança eliminar 2017, 30.397, impetrante é Dilma Leite de Souza, secretário de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, pagador Cláudio Santos, relator. Isso eu estou concedendo parcialmente, relativamente apenas à implantação da progressão por antiguidade, e na outra estou denegando por falta de prova pré-constituída. Alguma divergência? Ao 10. Destaque, ao unanimidade tem voto relator. Acordo com líder aprovado. 11º, mandato de segurança eliminado 2016, 3497, Petróleo José Luiz da Silva Júnior, secretário de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, secretário de Tributações, pagador Valdo Pinheiro, relator. Mesa, excelência. Meu impedimento, de excelência. Impedimento, embargador Judito. 11. É o 11. Eu vou ler a emenda aí, depois qualquer esclarecimento eu faço. Constitucional administrativo, mandado de segurança, servidor público do Estado, auditor fiscal, exoneração a pedido, arrependimento posterior, reconhecimento de vício formal no ato de exoneração do servidor, a ausência de análise do pedido de cancelamento da exoneração, reintegração do vínculo determinada por esta Egrégia Corte de Justiça nos autos do mandado de segurança 2011, 3986, dígito 2, pretensão do impetrante em obter progressão funcional, possibilidade de reconhecimento em juízo da nulidade do ato de exoneração, inaplicabilidade dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a hipótese dos autos, exceção prevista no artigo 19, parágrafo 1º, 4, da Lei Complementar número 101/2000, direito líquido certo, evidenciado, precedentes jurisprudenciais, concessão da segurança que se impõe. Eu estou concedendo a segurança parcialmente, porque ele pede a partir de janeiro de 2013, e eu digo, diante de tais considerações, em consonância parcial com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça, em substituição ao 12º Procurador de Justiça, conceda a segurança para determinar a progressão funcional requerida com o consequente enquadramento do impetrante no nível AFTE 3, porém, a partir de dezembro de 2013, não a partir de janeiro, como é pedido, e efeitos financeiros a partir da impetração do mandamos.
Essa matéria já também tem precedentes, eu cito aqui desembargador João Rebouça, desembargador Cornélio, desembargador Mauri, em 2017. E algum mais esclarecimento eu posso prestar. Alguma divergência, algum destaque? Ao não dar teor do relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanha. Lei aprovado. O 12º mandato de segurança eliminado 2017, 15.2459, impetrando Valdir Caiana Ferreira, impetrando secretário de Administração e Recursos Humanos, embargador Amilcar Maia, o relator. Senhor presidente, do 12º, o 13º, o 14º, o 15º e o 16º, todos eles tratam daquela questão da progressão funcional do policial militar, entretanto, sem a respectiva implantação do novo padrão remuneratório, razão pela qual eles a impetração do mandado de segurança, e eu estou concedendo a mesma com efeito financeiro a partir da data da impetração nos moldes dos precedentes, senhor presidente. Todos eles. Algum destaque, alguma divergência? Ao não dar ter voto, relator. Os acordos acompanham. Acompanho, excelência. O 19. Aprovado, excelência. O 19 também, excelência, é igual. 19, Concesso mesmo da segurança. proclamação, excelência. 22. Impetrante Flávio Medeiros Lucena. Policial Militar em implantação. 19, senhor. Mesmo proclamação, 19. acordo acompanhando, lei de aprovado. E o 22. 22 também, de mesmo feito desembargador e mandei Monteiro. Mesma proclamação, o acordo acompanha, excelência? Sim. Lei de aprovado. 17, mandato de segurança eliminado 2017, 10.165, Petranta Elizabeth Maria Dantas Gomes, secretária da Administração e Recursos Humanos, secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Pago do Amilcar Maia, relator, 17. Senhor presidente, trata-se de aposentadoria de servidora pública ocupante de cargo de enfermeira, onde se discute a questão da aposentadoria especial no período de prestação de serviço em caráter insalubre. A comprovação do exercício do labor em condições insalubres de forma permanente, não ocasional e nem intermitente, por período superior a 25 anos. Entendo preenchidos os requisitos que a lei exige, na linha dos precedentes da Corte, eu estou concedendo a segurança. Eduardo Amilcar, tem o perfil? Não, nesse daqui não. Pronto, então o Danego. Divergente, embargador Saraiva, embargador Cláudio. Por maioria, embargador Cláudio, embargador Saraiva. Acordo acompanha, excelência? Lei aprovado. Agora, o 20, mandato de segurança com liminar 2017, 16, 135.5, Petranta Adriana Maria de Melo Moreira Leite, secretário de Administração e Recursos Humanos impetrado, Valdir Lermano Mota, o relator. Sim, excelência. Progressão de nível gerencial e remuneratório, fundamento lastreado em conclusão de curso superior, inexistência de omissão do ente público, o voto está disponibilizado, pretensão de progressão remuneratória, não demonstração do efetivo tempo de serviço para cumprimento do interstício mínimo exigido pela lei, impetrante que não acostou, inclusive, os procedimentos administrativos questionados, juntado apenas da tela inicial, retirada do sítio eletrônico do protocolo NET, demonstrando a abertura de processo administrativo, ausência de elementos aptos a comprovar o direito líquido e certo da impetrante, extinção do feito sem análise do mérito, denegação da segurança. Algum voto divergente, algum destaque? A unanimidade dos termos de voto relator. Acordo acompanha, excelência? Sim, senhor. Lei de aprovação. 23. Mandato de segurança com liminar 2016, 11.883, Petrônio Joaquim Alflor e Cia, secretário de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Baldo Maria Zeneide, relatora. Senhor presidente, é uma matéria já conhecida dessa Corte. Eu leio a emenda e estou embasada, inclusive, não só no STJ, mas também com nossos desembargadores Vigílio e desembargador Glauber. Então, Constitucional, Econômico e Consumidor, auto de infração do PROCON, ratificado pela autoridade impetrada pela suposta abusividade decorrente da venda de combustíveis com preço acima do percentual estipulado pela Agência Nacional de Petróleo, com imposição de multa no valor de R$ 74.863. Mandado de segurança com o objetivo de anular a aplicação da referida multa, cabimento, auto de infração deficiente, baseada em notícias jornalísticas e em especulações, inexistência de estudo técnico para averiguação da abusividade, modelo regulatório que permite a fixação livre dos preços,
nulidade do ato administrativo por ausência de motivação. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos termos do voto da relatora. Quase acompanha, senhor. Lei de aprovado. O 27, conflito na... Está em mesa, pastor Amauri? Não? 27, não mesa. Se alguns desembargadores têm algum processo. Depende de pauta, porque não tem nada inscrito. O 28. Pastor Lermano. Está em mesa, senhor? Sim, excelente, está em mesa. Ação direta condenada 2017, 508773, requerente Procurador-Geral do Justiça do Rio Grande do Norte e do município de São Tomé, e Câmara Municipal de São Tomé. Desembargador Amauri era o relator. Após o voto do desembargador João Rebouças, julgando parcialmente procedente a ação direta para declarar em condicionalidade do totalmente do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 945 de março de 2012, do município de São Tomé, na parte que dispõe acerca da criação do cargo de contabilista, abrindo divergência, pediu vistos despadamente do desembargador de Lermano Mota. O devedor tarefa sobre encontrando habilitado, componendo divergência. Eu pedi vista desses autos, excelência, para me esclarecer, mas estou devidamente esclarecido e peço vênia ao relator, desembargador Amauri, nosso decano, para acompanhar a divergência e me convenci do voto, bem lançado do voto, também igualmente do desembargador João Rebouças, acompanhando a divergência, declarando inconstitucional apenas para o cargo de contabilista, acompanhando o voto do desembargador João Rebouças, na íntegra. Desembargadora Judite Nunes. Eu? Sim, isso está. É minha vez de votar, excelência, e quero dizer que tanto o desembargador Amauri como o desembargador João gentilmente disponibilizaram os votos vistos, que eu li com a maior atenção, como era minha obrigação, já tendo participado aqui da primeira fase do julgamento, e digo a Vossa Excelência que vou acompanhar o relator. Eu fiquei muito impressionada com o voto do desembargador João, mas o desembargador Amauri, ele não discorda que, havendo a carreira de procurador, possa haver a nomeação de um procurador-geral, mas, no caso aqui, não existe essa carreira. Então, vai ser um procurador-geral dele mesmo. Eu acho que realmente a inconstitucionalidade está evidenciada e eu acompanho o relator. É assim que eu voto. Desembargador Cláudio Santos. Eu não estou acompanhando absolutamente o processo, não estou habilitado a votar. Assessor, né? Desembargador Vivaldo Pinheiro. Excelência, também eu li ambos os votos, acompanhei os debates, pedindo todas as vênias à divergência, eu vou acompanhar o voto do relator. Desembargador Amilcar Maia. O que me parece a questão, a peculiaridade, no caso, até esclarecimento do desembargador Amauri, é que no município em questão não há a carreira, desembargador Amauri? Ah, não. No município em questão não há a lei que determina que... Não existe. Não existe. Como só ia acontecer, né, João? Conselho. Senhor presidente, a matéria eu acho que traz uma certa relevância para a questão, até mesmo como orientação aos municípios. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Vista o desembargador Amilcar Maia. Alguns desembargadores vão antecipar o voto. Vamos aguardar. Senhor presidente, eu só pedi a juntada do meu voto. Vista Pois está não, elaborado defino o outra pedido, sessão. excelência. Vou encaminhar aqui para... O 28... É mesmo, desembargador? 29, senhor Rebouças? Isso aí mesmo, senhor presidente. Passamos na originária 2017, 15.018.1, do Ministério Público, denunciado Jorge Eduardo Carvalho e os desembargadores Rebouças. Foi suspenso o julgamento para estar o relator milionário dos nossos fundamentos apresentados. Senhor presidente, a ação penal já identificada por Vossa Excelência, e esse processo foi aquele que o doutor Eudo aditou a denúncia aqui na sessão passada, e que o desembargador Gilson, ele, no aspecto da falsidade ideológica, ele veio pela condenação
aqui dos acusados. E eu estou, senhor presidente, trazendo aqui a 29, aqui a apreciação da Corte, em virtude da pena, no caso de falsidade ideológica, do artigo 399, ser de 1 a 3 anos de reclusão, o que parece, o não corresponde a outros processos, não há notícia nos autos, entendo que é cabível, em tese, abenece o artigo 89, a cabeça do artigo 9, da Lei 9.099/95. Por isso que eu estou aqui sugerindo que o Ministério Público, na condição de domínios litis, manifeste quanto ao cabimento do sucício processual. Eu estou aqui baixando em diligência para que o Ministério Público se pronuncie com relação a essa possibilidade ou não da suspensão condicional do processo. Isso. Pois, Excelência. Isso. É porque a face Mas, Vossa Excelência... do aditamento da denúncia do crime de falsidade ideológica, a possibilidade da suspensão do processo, que não há previsão. Diga, expedito. Não vamos para o resto dos votos pela rejeição, não? Ou vamos suspender? Que faça o exposto com o laxo no artigo 6º da Lei 8.039/90, acumulado com o artigo 395, terceiro do Código de Processo Penal e artigo 281 do Regimento Interno desta Corte. Estou rejeitando a denúncia formulada, que você já está tendo em vista a tipicidade das condutas narradas na peça de acusação em relação à denunciada Maria de Fátima da Silva Barbosa. E com relação aos acusados, Josué de Menezes Martins e Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra, prefeito municipal de Itangará, votam no sentido de converter o julgamento em diligência com a abertura de vista ao Ministério Público na condição de domínios litis, a fim de que avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão constitucional do processo, porque houve o aditamento pelo crime de falsidade ideológica. Na oportunidade, sugiro, a fim de evitar nulidades posteriores, do artigo 564, 4 do Código de Processo Penal, que na eventual oportunidade de oferecimento de proposta de sucício processual, o Ministério Público proceda com o aditamento formal da denúncia, a fim de evitar, porque foi feito aqui oralmente. Então, foi uma sugestão apenas. Parece, Excelência, que o tribunal tem adotado o entendimento em, primeiro, precisa receber a denúncia para saber se pode ou não oferecer o sucício. Então, eu penso que deveria hoje primeiro ser julgado se recebe. E, em seguida, abriria, então, para o Ministério Público fazer ou não a proposta de suspensão condicional do processo. O processo do processo, isso. Instaurado. Pode ser, sem nenhum problema. Pedro, você também está rejeitando... Eu estou. Rejeitando a minha denúncia, né? Mas Vossa Excelência rejeitou com relação ao primeiro, ao peculato de Maria e dos dois pela... porque eu entendo nessa hipótese... Mudou o recebimento dos três. Aí registraram a denúncia. Desembargador Saraiva, o Vigílio, desembargador Ibanez, desembargador Cláudio Henrique. Rejeitaram a denúncia total. Isso. Todos. Agora quem veio agora recebendo pela falsidade foi o desembargador Gilson, que não está presente. Gilson não está. Então, nós vamos aguardar a presença de Gilson. O próximo a votar sou eu, não? Isso. Desembargador Cornélio. Eu peço visto. Visto do desembargador Cornélio. Presidente, desculpe, desembargador Maria. Eu fiquei com... Não sei se é necessário o tribunal se manifestar sobre a possibilidade de aditar a denúncia na sessão de julgamento, de recebimento da denúncia. Então, veja que nós estamos votando sobre o não recebimento daquela denúncia. Isso. Aí o procurador pediu a palavra para dizer que adita a denúncia. Isso. Nessa ocasião, penso que não seria a hipótese de admitir editar a denúncia nessa ocasião. Decide-se se não recebe a denúncia por aquele fato e se entender o Ministério Público que o fato caracteriza crime diverso, oferecerá uma nova denúncia na forma que ele entender cabível. Mas não, no mesmo processo, na sessão de julgamento, se fosse até antes, justamente porque é oferecida a denúncia por crime diverso, o acusado tem o direito de se manifestar previamente antes do recebimento. Nós estamos na fase de julgamento. Então, penso que essa matéria deveria ser... Eu, inclusive, deixo isso registrado no voto. Vossa Excelência fala com muita procedência sobre isso, até porque sobre esse aditamento não há nenhum contraditório. Exatamente. Essa é a minha preocupação. E nós estamos votando pelo não recebimento da denúncia oferecida naquela ocasião, naqueles termos. Então, eu mudar durante o julgamento para outro crime, uma denúncia oferecida aqui no plenário, eu penso que não seria o caso. Então, talvez... Porque o relator recebeu a denúncia, todos três.
Desembargador Gilson foi um voto vista. Não recebeu a denúncia, o peculato, né? Isso. Recebeu no falsificando Jorge e Elzué, só o da 2, né? Mas não havia nem denúncia sobre outro crime. Não, e ele... Penso que sim, por isso que eu estou trazendo o desembargador Cláudio, para discutir isto. Desembargador Cláudio pediu. Eu não estou recebendo também. Agora, eu acompanho esse processo em algumas ocasiões, ele vem sucessivamente sendo reanalisado com vistas e reanalisado, inclusive, pelo próprio relator. E, a princípio, eu concordo absolutamente com a impossibilidade de se aditar a denúncia durante o julgamento, ou até mesmo um pouco antes, para que haja um contraditório de uma nova situação, e até porque implicaria na nulidade absoluta, no meu entendimento, no processo penal. Então, eu acho que nós deveríamos examinar o processo na denúncia original. Mas até a sentença acabou, até antes da sentença acaba o aditamento. Mas tem que entrar com contraditório. Qual foi o contraditório que houve depois com esse aditamento? É claro. Estou pedindo vista aí, eu sou o próximo a votar. Eu já estou pedindo vista justamente o procurador pede a palavra. Pronto, eu acho que fica resolvido lá com o pedido de vista. O procurador... Desembargador Cláudio, inclusive, registrou isso no voto. Desembargador Cláudio, o aditamento que foi feito na sessão anterior, em verdade, não se trata propriamente de um aditamento, pois tão somente a correção, digamos assim, de um erro material. Os fatos da denúncia estão postos, foram ali descritos, e sobre ele as partes se defenderão. O Ministério Público está tão somente dizendo que a qualificação ao final dada, a tipificação dada àqueles fatos na denúncia, que tinha sido peculato, foi equivocada. Deveria estar escrita ao final da denúncia: pede a condenação pelo crime de, para Maria de Fátima, crime de peculato, e para Jorge Eduardo e Elzuerte, ao invés de, como está escrito na denúncia, crime de peculato, deveria estar crime de falsidade ideológica. Então, isso não trata de violação ao contraditório, porque as partes tiveram a oportunidade de se defender daqueles fatos. Então, e sobre você confirma que não é aditamento? Não, foi tão somente correção. Eu chamei de aditamento porque, tecnicamente, qualquer tipo de correção porque está descrito nos fatos esses crimes. Exatamente, mas não houve alteração dos fatos. Eu não troquei uma vírgula dos fatos já postos da denúncia. E a parte, doutor desembargador Cláudio, ela se defende desses fatos. A eventual equívoco do Ministério Público, isso é jurisprudência assente dos tribunais. O eventual equívoco do Ministério Público na tipificação do crime, na capitulação do crime, na denúncia, não impede absolutamente o julgamento sobre aqueles fatos. Bom, eu estou me referindo unicamente ao aditamento da denúncia. Já receberam, o desembargador João Rebouças recebeu parcialmente a denúncia. Só pelo crime de falsidade ideológica, né? Peculatos. Não, é que eu estava oportunizando o Ministério Público, no meu entendimento, de fazer a denúncia para que eu pudesse, no oferecimento da denúncia, já propor a suspensão do processo. Entendi dessa forma. Desembargador Saraz, desembargador Vigílio, desembargador Ibanez, desembargador Cláudio, rejeitaram a denúncia na sua totalidade. Está com vista o desembargador Cornélio. Presidente, eu quero fazer também ainda um comentário adicional. É que a denúncia oferecida, toda a fundamentação, toda a argumentação da denúncia é pelo crime de peculato. Apenas faz menção que, para praticar o crime de peculato, foi utilizado um documento falso. Isso. Então, para eu entender que isso aí é erro material, está meio difícil para eu ter essa compreensão. Então, agora, o aditamento que o Ministério Público faz para dizer que é crime de falsidade ideológica para os três denunciados, para os dois denunciados, não me parece ser um erro de capitulação, não. Porque toda a fundamentação desenvolvida é dizendo que houve o crime de peculato. Então, eu realmente continuo a entender que o que se pretende aqui é aditar a denúncia por crime diverso do que foi denunciado. Mas ele já disse que não, né? Ele disse que não, mas o que está no processo é outra coisa. Esse processo, desembargador Cláudio, desembargadora Zeneide, vale suspeição, viu? No 29. No 29. Desembargador Cláudio, desembargadora Zeneide. Vale suspeição. Com vista ao desembargador Cornélio Alves. Senhor presidente, o pessoal juntado do meu voto já fez... Pois não, excelência. Está definido o pedido.
Desembargador Amauri, o 31 também, excelência. Embargo de declaração, mandado de segurança 2017. Tá, senhor presidente. 53, embargado Magali Cristina Bezerra, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Está mesmo, senhor presidente. Embargo de declaração aqui, interposto por ambas as partes. O Estado do Rio Grande do Norte pretende rediscutir a matéria já devidamente examinada. Aquelas questões de insalubridade. E a parte aqui, à altura, também embargante, pretende apontar omissão no acórdão quanto à disposição em relação ao efeito retroativo, o efeito financeiro retroativo. E nessa parte, senhor presidente, embora reconheça a omissão que eu estou suprindo, no entanto, não empresto efeitos infringentes ao acórdão e supro a omissão para dizer tão somente que não há efeito financeiro retroativo no mandado de segurança, tal como interposto, tal como decidido pelo Pleno. Nesse sentido, eu dou provimento somente aos embargos da parte autora, suprindo a omissão, sem, no entanto, emprestar efeito infringente ao acórdão, senhor presidente. É como estou votando. Algum voto divergente, segundo destaque, ao nome da TV relator. Acórdão acompanha, excelência. Acompanho o acórdão. 33. Embargo de declaração em ação rescisória 2016, 3008, embargado Banco Santander S.A., embargado Ministério Público, Hermano Mota, é o relator. E o 32? 33. Não mesmo, embargador Valdes. 33, excelência. O embargante, posso fazer, excelência? Pode acompanhar, excelência. Embargante é Santander, Banco Santander Brasil S.A., embargado Ministério Público. Embargo de declaração em ação rescisória. Ação rescisória julgada improcedente. Acórdão que enfrentou as supostas omissões de forma expressa e direta. Suposta omissão na análise de pedidos relacionados ao mérito, descabimento, pleitos prejudicados em razão do julgamento de improcedência no juízo rescindendo. Inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1022 do novo CPC. Rediscussão de matéria já decidida. Conhecimento e rejeição dos embargos. Algum voto divergente, algum destaque? Ao nome da TV, voto relator, acordo com o país, excelência. Sim, excelência. Líder aprovado. Ação civil originária 2017-12029, autor município de Areia, réu sindicato de trabalhador de educação do RN Cinti Areia. Sim, excelência. O voto está disponibilizado. Administrativo e processual civil, ação civil originária, declaratória de ilegalidade de greve. Comunicação de greve que não esvazia a pretensão do possível abuso, rejeição. Ação proposta na vigência do novo CPC. Previsão apenas de legitimidade e interesse processual como condição da ação. Possibilidade jurídica do pedido que se confunde com a análise meritória e não como hipótese de extinção. Abusividade da greve que deve ser aferida sob os critérios formal e material. E eu concluo, excelência, dizendo que, na esteira dos precedentes do STF, eu concluo ante o exposto em consideração com o parecer ministerial, julgo parcialmente para a pretensão para declarar a ilegalidade da greve realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação, RN, representação Areis, e, em consequência, condeno o sindicato ao pagamento de custos processuais e honorários de sucumbência de 10%, nos termos do artigo 85 do CPC. Voto disponibilizado. Alguma divergência, algum destaque? Ao nome da TV, voto relator. Acordo com o país, excelência. Sim, excelência. Líder aprovado. 35, embargo de declaração em ação originária 2014-2613-1, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, embargado município de Jandaíra. Do Vigílio Macedo, relator. Está em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Processo identificado por Vossa Excelência. E o primeiro deles foram opostos pelo município de Jandaíra, o qual eu rejeito. O voto está disponibilizado no sistema. Eu estou rejeitando esses embargos, os objetivos eram meramente procrastinatórios. E eu estou acolhendo dos estados do Rio Grande do Norte para fixar os honorários advocatícios que foram omitidos no julgamento originário, senhor presidente. Esse é o 35. Algum voto divergente? Algum destaque? O acordo acompanha, excelência. Acompanha, excelência. E o 36 é aquele também conhecido, agravo regimental e mandado de segurança 2015, 16869, dígito 1, agravante José Ronaldo da Silva, advogado João Paulo dos Santos Melo, agravado do Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Ricardo Jorge Furtado,
aquelas decisões que nós julgamos monocraticamente a respeito de deferimento ou indeferimento de justiça gratuita. E nós indeferimos, e aí a parte agrava regimentalmente, que não é caso de agravo aqui. Eu estou mantendo a decisão agravada, senhor presidente. Algum voto divergente, algum destaque? Os acordos acompanham, senhor? Acompanho, Lidos e aprovados. Ao nome de dado, tem voto relator. Eu passo a presença do desembargador Amaury Moura. Parênteses, desembargador Cornélio, relator. Sim. É o 2016-3995, gravante, Expedito Bezerra Tagino, empreitado presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional e processual civil, agravo interno e medida de segurança. Exoneração do servidor, anulação do ato pela própria administração. Perda superveniente do objeto. Decisão monocrática fulcrada na inteligência do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016/2019, combinado com os artigos 485, inciso 4 e 6 do CPC. Manutenção que se impõe, recurso conhecido e desprovido. É o caso daqueles servidores aqui, que foram, houve o ato de Vossa Excelência, exonerando, mas o desembargador Expedito revogou o ato e eu tornei, houve a perda do objeto e ele está gravando essa decisão. A perda do objeto que o desembargador Expedito revogou a decisão Foi do feito o desembargador. processo administrativo. Foi. Uma para defesa. Foi feito o processo. Senador Maurito, estava o presidente de Vossa Excelência. Estava lendo aqui a resenha. De fato, Vossa Excelência está impedido. O desembargador relator está negando provimento ao agravo interno, Excelência, não é isso? Eu indago da Corte... Eu estou mandando, porque o mandado de segurança foi declarado a perda do objeto. Foi julgado extinto, ela gravou e eu estou mantendo a decisão. Há alguma divergência em relação ao voto do relator? Proclamo, então, a unanimidade de votos, denegado provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator, e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidência. 5-1, PJE. O agravo interno, liminar, tutela, agravante Petrobras, agravante Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Paulo Roberto Souza Leão é relator. É o 5º. Desembargador Cláudio Santos pediu vista, né? O 5º, Vossa Excelência. PJE. Desembargador Cláudio Santos pediu vista, é uma preferência. Não está em mesa. O primeiro também, a Vossa Excelência pediu vista antecipado, né? Senhor presidente, sim, de justificar. O 5º não tive a oportunidade, porque eu estava realmente de férias e voltei segunda-feira, não tive a oportunidade de examinar. Mas o primeiro eu gostaria de justificar, porque é um assunto que tem sido realmente trazido a esta Corte de forma recorrente. E sobre a questão da extensão das atribuições do Tribunal de Contas. Num caso da doutora Wilza Dantas, eu entendi, naquela época, como o tribunal entendeu, fui relator, de que o Tribunal de Contas não poderia tomar medidas cautelares contra pessoas privadas, mas sim contra pessoas privadas quando tivessem um relacionamento com o poder público, por exemplo, um caso de licitação. E terminou pelo Supremo aceitando essa própria tese. Inicialmente o ministro suspendeu, Marco Aurélio, depois realmente entendeu dessa forma. Agora eu vejo, por exemplo, nesse caso, tem me chamado a atenção pela mídia também, é que a decisão do Tribunal de Contas relativamente a esse fundo, FUNFIR, Fundo Financeiro aí dos aposentados e pensionistas, se baseia numa súmula 347 do Supremo de 1963, ainda sob a égide da Constituição de 67, e que realmente
independentemente da revisão dessa súmula, a partir de dezenas de novas decisões no Supremo Tribunal, pelo próprio texto da súmula, se pode extrair um entendimento diverso daquele que é espousado até agora pelo órgão administrativo, que, embora esteja no âmbito do Poder Legislativo, não está, dentro das suas atribuições, ao Poder Legislativo subordinado. Então, quando a súmula diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, me parece que pode-se emergir dois entendimentos. Que seja exatamente em processos sob exame, que seja em processos que existam sob exame, por exemplo, na apreciação de contas, e depois que o tribunal não declare a princípio ou possível inconstitucionalidade da lei, mas sim possa o Tribunal de Contas deixar de aplicar uma lei num caso concreto por acreditá-la inconstitucional, o que é bastante diferente, porque aqui se trata a evidência de um controle abstrato de constitucionalidade, o que seria não apenas reserva do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inclusive com atribuição do plenário, tal a importância que a própria Constituição dá à matéria em termos de declaração de inconstitucionalidade. De maneira que apenas esse aspecto formal me chamou a atenção, razão pela qual eu vou pedir vistas do processo para examinar isso e para que a gente também, aqui não tem essa urgência urgentíssima, uma coisa que vem se protaindo no tempo há alguns meses, eu posso examinar melhor e trazer isso aqui à Corte e coloco no sistema isso no menor prazo possível. Com vista ao desembargador Cláudio Santos primeiro, né? Presidente, uma proposição aqui, não em relação ao julgamento em si, o desembargador Cláudio pede vista. Veja que nós iremos julgar e no sistema não há espaço para o voto vista. Como é que eu vou ver, por exemplo, o voto vista do desembargador Cláudio, quais são os argumentos que ele apresenta? Se o sistema disponibiliza isso para nós, ou será disponibilizado naquela pasta que nós disponibilizamos os votos do processo físico, para eu poder ver, porque para eu chegar na sessão aqui, com ele trazendo um argumento novo, e eu decidir, analisar, refletir, fundamentar um voto baseado no argumento novo que eu vou ler em sessão enquanto julgo os outros processos, né? Então, seria interessante que o sistema disponibilize... O sistema disponibiliza, vereador Ibanez, o sistema disponibiliza. Sim. Ou então físico, né? Mauri, mas aí a gente sai o sistema disponibiliza. O sistema disponibiliza. Ele tem a divergência e ele permite que se inclua o voto. PJE. Se for divergente, na hipótese. Certo. Ou com novas ideias ou se até. Não for. Isso. E se não for divergente? Acompanha. Também, ele acompanha, mas aí o conteúdo do voto da relatora está presente. Por exemplo... Não, porque ele diz, acompanha com voto ou sem voto. Se for com voto, o sistema aí ele permite. inserirá esse voto. Isso. Ó, então, se é como relator, o voto dela já está disponível. O dela eu estou vendo, mas... E se for divergente, vai tornar o dele. Porque realmente tem redigir voto. Porque lá no sistema ele tem redigir voto. Você acessa, redigir voto, pode redigir. Se for, dá para ver. Conversando com o bairro do Cláudio, talvez fosse mais prático até, se ele se dispõe a fazer por escrito e distribuir, talvez, ou no sentido de um ou de outro, seria até mais prático. Prévio, exato. Distribuiria fisicamente, é só o voto. Todos os gabinetes fazem a distribuição. Tá. Está resolvido. O segundo, emanar segurança com número 800-987, Tribunal Pleno, Petrópolis Francisco de Assis Souza Lima, comandante da Polícia Militar, João Rebouça é o relator. Foi por maioria, vencido somente o desembargador Ibanez Monteiro. Eu votei agora, não isso aqui. O mandato de segurança
Ontem não sei se foi. 2017, 20, Petangelino de Olinto, advogado Daniel Cristiano Macedo, Estado do Rio Grande do Norte, Francisco Raiz Sobrinho. A unanimidade, concessão da ordem. O agravo interno, suspensão liminar, extensão de tutela, Tribunal Pleno, agravante Antônio Francisco Dias, Adélia Samara, Wender Damião, a Taiguara Silva, Adriano Osório, Humberto Henrique da Costa, agravante Hipólito Silva, advogado Taiguara Silva Fonte, o Paulo Ferro. Paulo, unanimidade, mantendo a decisão. Do Amauri foi a presidência do quarto, manter a decisão. O quarto. Já votado, não é, Excelência? O quinto também está com visto. O sexto não está em mesa, o desembargador Cláudio Henrique está ausente. No sétimo, oitavo, 11º e 12º, está a votação aí. Desembargador Amauri, Cornélio, Cláudio Santos. O sétimo, o oitavo, o 11º e 12º. Falta Vossa Excelência votar. Senhor presidente, esses processos, que eles são similares a esse que eu pedi vista, que trata de conflito de competência no tribunal. E entre os embargadores, e eu pedi vista, e por isso que eu não votei ainda. Eu trarei na próxima quarta-feira, eu me comprometo em trazer e votarei em relação a esses demais. O sétimo, o oitavo, o 11º e 12º. O 13º também. O 13º também? É porque trata de conflito de competência entre embargadores. O 13º já foi votado, né? Agora, o 9º e o 10º. Problema de currais novos. Competendo o juiz suscitado, vencido somente o embargador e manter. Só faz o embargador Cláudio votar no 9º e no 10º. Problema de currais novos. Conflito. Conflito de competência com currais novos. Isso. Relator, pronto. Por maioria, vencidos Barrador e Ibanez Monteiro. O 9º e o 10º. Quem vota é ele. Como está nenhum processo em mesa, encerrada a presente sessão.